Já pensou? De onde vêm as grandes perguntas da humanidade? Tipo, o que é a realidade? O que é a justiça? Como ser feliz? Pois é, essas perguntas não surgiram ontem no TikTok. Elas nasceram há mais de 2.500 anos, na Grécia Antiga. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para entender o que é a filosofia antiga, o berço do pensamento ocidental. Tudo começa lá pelos séculos 7 a 5 a.C. A Grécia estava passando por uma revolução. As cidades-estado, as polis, estavam crescendo. O comércio marítimo bombando. E surgiram a escrita, calendários e leis. Nesse cenário, em vez de aceitar que um raio era Zeus bravo, algumas pessoas começaram a pensar, será que não tem uma explicação mais lógica para isso? E o mais legal é que, diferente de outras civilizações, o debate era público. Na praça, no porto. A filosofia nasceu dessa liberdade de questionar. Podemos dividir essa longa jornada em 4 grandes fases. A primeira é o período pré-socrático. Aqui, a galera não estava muito preocupada com o ser humano, mas sim com o universo, a natureza ou a physis. Eles queriam saber do que o mundo é feito. Existe uma ordem por trás de tudo? Cada pensador tinha uma teoria. Tales de Mileto, o primeiro filósofo, disse que tudo vem da água. Anaximandro falou de algo mais abstrato. O apeiron, o ilimitado. Anaxímenes apostou no ar. Pitágoras via os números como a base de tudo. Já Heráclito dizia que tudo está em constante mudança, que não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Do outro lado, Parmênides afirmava que a mudança é só uma ilusão, que o ser é único e imóvel. E não podemos esquecer de Demócrito, que já falava em átomos, pequenas partículas que formam tudo que existe. Aí no século 5 a.C., chega um cara que muda tudo, Sócrates. Com ele, começa o período socrático. A filosofia vira o foco do cosmos para o ser humano. As perguntas agora são: o que é a virtude? Como viver uma vida boa? O que é a justiça? O lema de Sócrates era conhece-te a ti mesmo. Ele não dava respostas prontas, mas usava o diálogo para fazer as pessoas pensarem por si mesmas. Nessa mesma época, tínhamos os sofistas, como Protágoras, que eram professores de retórica e diziam que a verdade era relativa, dependia do ponto de vista de cada um. Depois de Sócrates, entramos na Era de Ouro, o período clássico, no século IV a.C. Aqui, temos 2 gigantes, Platão, aluno de Sócrates, e Aristóteles, aluno de Platão. As ideias deles moldaram o pensamento ocidental para sempre. Platão nos deu a teoria das ideias, dizendo que o mundo que vemos é só uma sombra de um mundo perfeito, o mundo das ideias. Seu famoso mito da caverna explica isso muito bem. Ele também escreveu sobre política, imaginando uma cidade ideal em seu livro A República. Aristóteles, por sua vez, foi mais pé no chão. Ele sistematizou o conhecimento. Criou a lógica como ferramenta para o pensamento correto. Estudou biologia, física, ética e política. Para ele, a felicidade, ou eudaimonia, era alcançada através da virtude e da vida em comunidade. Ele analisou os seres vivos, as formas de governo e a natureza da realidade, de uma maneira que influenciou a ciência por séculos. A última fase é o período helenístico e romano, que vai do século 3 a.C. até o século 5 depois de Cristo. Com o Império de Alexandre o Grande, a cultura grega se espalhou e a filosofia mudou de novo. As grandes questões sobre o universo e a política deram lugar a uma busca mais pessoal. Como encontrar a paz interior e a felicidade num mundo caótico? Surgiram várias escolas com respostas diferentes. O estoicismo, de pensadores como Sêneca e o imperador Marco Aurélio, ensinava a viver de acordo com a razão, a controlar as emoções e a aceitar o que não podemos mudar. O epicurismo, de Epicuro, defendia a busca por prazeres moderados e a ausência de dor e medo
como o caminho para a felicidade. Já o ceticismo, de Pirro, dizia que, como não podemos ter certeza de nada, o melhor é suspender o julgamento para alcançar a tranquilidade da mente. Por fim, o neoplatonismo, com Plotino, trouxe uma visão mais mística, dizendo que tudo emana de uma fonte divina chamada o Uno. Então, se a gente resumir os grandes problemas da filosofia antiga, vemos 4 áreas principais. A metafísica, que pergunta o que é a realidade. A ética, que questiona como devemos viver. A política, que busca entender o que é a justiça e qual o melhor governo. E a epistemologia, que investiga que é o conhecimento verdadeiro. Mas por que tudo isso importa hoje? Porque a filosofia antiga é a base de quase tudo que pensamos. A lógica que usamos em programação e ciência vem de Aristóteles. Os debates sobre direitos humanos e democracia ecoam as ideias de Platão e Sócrates. A psicologia moderna busca entender a alma, assim como eles faziam. A ciência nasceu do desejo dos pré-socráticos de explicar o mundo racionalmente. A maior lição da filosofia antiga é a coragem de pensar por si mesmo. Ela nos ensinou a questionar, a argumentar e a buscar a verdade sem depender de mitos ou dogmas. Mesmo depois de tantos séculos, as perguntas que eles fizeram continuam sendo as nossas perguntas. Elas nos guiam em debates sobre tecnologia, ética, sociedade e o próprio sentido da vida. Estudar esses pensadores não é só olhar para o passado, é encontrar ferramentas para entender o presente e construir o futuro. Obrigada por me acompanhar nessa jornada incrível pelo nascimento da filosofia. Se você curtiu essa viagem no tempo e quer aprender mais, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!